Graça e paz, paz do Senhor, saudações cristãs a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui no Núcleo Palavra Livre e hoje eu venho com a incumbência de gravar aqui uma experiência missionária e eu vou procurar ser sucinto, mas é uma obra que realmente faz toda a diferença para quem a ouvir, principalmente para aqueles que precisam entender que você é um instrumento. E quando o Senhor te tocar, quando o Senhor compungir a sua alma, o seu coração arder, se coloque a caminho, porque a obra vai ser feita. Eu estava saindo uma noite para atender um culto, num sábado, e a minha esposa recebeu uma ligação, um telefonema, do seu irmão que atendia uma região aqui no sul do Brasil, muito pobre, uma cidade muito idólatra, e os nossos irmãos que ali congregavam estavam passando necessidade. Nós não sabíamos disso, e ele só ligou pedindo oração, que as coisas estavam muito difíceis por lá. E fomos congregar, estava ministrando o culto, e um pouquinho antes da oração eu senti de apresentar aquela cidade, aquela irmandade, aquele povo nas mãos de Deus, pedir oração e contar um pouco da história, das dificuldades que aqueles irmãos estavam passando, estavam vivendo. O culto transcorreu normalmente, e ao final do culto, o nosso irmão diácono me procurou e disse: eu tive um sonho com uma cidade. E o Senhor me mostrou tudo, as necessidades, o que precisa. E assim que eu ouvi você apresentar na oração, eu senti muito forte um desejo muito grande de ir lá até essa cidade e levar aquilo que Deus preparar. Você me acompanha? Vamos para lá? Vamos tentar resolver essa situação. E se o irmão topar esse convite, nós vamos essa madrugada. É urgente, é uma emergência, o Senhor me mostrou no sonho. E eu fiquei feliz. Combinamos de sair bem de madrugada e viajarmos uma distância longe, uns 300 e poucos quilômetros de Curitiba até essa cidade. E de madrugada, de fato, aquele irmão chegou com mais alguns companheiros, caríssimos irmãos, todos na comunhão. Um carro grande, o carro estava muito abarrotado de coisas que Deus preparou, muitas cestas básicas, tinha até uma bicicleta e algum numerário também que foi levado, dinheiro para atender aquela cidade. Viajamos na comunhão, um trecho longo de viagem, e quando nós começamos a entrar na cidade, quando já estávamos chegando, o nosso irmão diácono olhou para mim e disse: Filete, foi aqui que Deus me mostrou. E eu sei até onde a gente deve ir, a casa que a gente deve ir. E daquele momento em diante, ele começou a guiar o irmão motorista e ele dizia, sem nunca ter ido naquela cidade, ele dizia: olha, entra aqui, vira à direita, e assim que a gente descer, tem uma casa roxa na esquina e é na casa do lado. E eu fiquei quietinho, só olhando aquilo. Eu sabia o endereço, sabia para onde estávamos indo. E quando nós chegamos, vários companheiros, né, na comunhão, amanhecendo o dia, na casa que ele indicou, que o Senhor mostrou para ele em sonho, para o nosso irmão diácono, era a casa do meu cunhado, o irmão que atendia aquela cidade e aquela obra. E ele ficou muito surpreso, a sua esposa, foi um choro só. Foi muito linda a nossa chegada naquele lugar. E aí, quando nós entramos, ele disse assim: vamos na casa do diácono. E o nosso irmão diácono, quando chegamos, estava acordado. Com certeza tinha passado a noite em oração. E aí, só quando nós chegamos na casa do diácono, eles pararam para contar e disseram: olha, ontem, um pouco mais tarde que esse horário, nós nos reunimos na congregação para orar, toda a irmandade, porque está toda a irmandade necessitada, todos desempregados, com grandes necessidades. Então, a vinda de vocês aqui é uma resposta das nossas orações. Eu me arrepio até agora de compartilhar com vocês isso.
Eu estava dentro desta missão, dentro dessa obra, fiz parte disso. E lembro com muita alegria, com muita honra. Começamos a orar na casa daquele diácono para agradecer a Deus. O Senhor muito nos visitou, muito choro, muita alegria. A oração da cidade foi ouvida, daquela irmandade toda foi ouvida. E começou a descarregar as coisas. O irmão diácono já sabia para cada qual tinha a necessidade, para onde ele endereçaria cada coisa, até a bicicleta que Deus preparou, o dinheiro que o Senhor mandou para aquela cidade. Fizemos uma oração ali e fomos convidados para voltar no outro domingo que teria um ensaio regional, naquela mesma cidade. E voltamos. E olha que lindo, né? Neste ensaio regional, Deus mandou a palavra antes do ensaio, a respeito das águas amargas que se tornaram doces. E o Senhor fez promessas lindas, maravilhosas para aquela cidade, para aqueles irmãos. E o servo que ministrava disse assim ainda, eu vejo, pela fé, irmãos, carros novos entrando nesse estacionamento, irmãos bem empregados, prosperando nessa cidade. O tempo passou e o ano passado eu e minha esposa fomos fazer um casamento nessa cidade, da nossa sobrinha, e ficamos admirados em ver a prosperidade que chegou naquela cidade. Irmãos que antes andavam de bicicleta, que colocavam uma camisa igual a essa minha, uma gravata e o paletó por cima, para congregar na humildade, querendo servir a Deus, numa cidade fria, agora com caminhonetas novas, carros bonitos, prosperaram, o Senhor os abençoou. Grandes empresas se instalaram na cidade e geraram emprego para aquele povo todo. E hoje eu estou aqui para contar para vocês que o Senhor maravilhoso cumpre a sua promessa. Ele não desampara os seus filhos. Mas o que é mais gostoso de tudo isso é que Ele usa de gente como nós, fraquinhos, pequenos, limitados. Então, irmão, irmã, não se furte de ser vaso nas mãos do Senhor. Vá para a sua experiência missionária. Vá com fé. Se o Senhor te tocou, tem uma obra para acontecer. E sem dúvida, ela será lindíssima. Eu sou Elifelete Marcondes, sirvo a Deus como pastor na UCAD, uma igreja nova que chama Um Caminho a Deus. E é um prazer muito grande estar aqui no Núcleo Palavra Livre, mais uma vez dando a minha contribuição. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, tenham uma feliz terça-feira. E dê ouvidos à voz do Espírito. Quando Ele falar contigo, coloque-se a caminho, que a obra linda vai acontecer. E depois você vem aqui compartilhar conosco. Deus abençoe a todos. Foi uma honra estar com vocês.